Cláudio Teles, assessor de investimentos, um pouco mais de 20 anos de carreira, aqui de Limeira. Também tem um escritório aqui em Limeira, muita gente já me conhece. E hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Mufato, um grande amigo, uma amizade um pouco mais de 30 anos também. E nós vamos falar hoje de saúde mental e finanças, um tema que está super em alta e é um tema super relevante, não tem idade, não tem classe social. É um tema bastante importante que as famílias estão atentas aí. E nós vamos trazer dados importantes para vocês, informações relevantes. Vai ser muito rico o podcast hoje. Doutor Ricardo, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Cláudio. Um prazer estar contigo aqui hoje, podendo participar desse bate-papo, poder conversar um pouco sobre o impacto das finanças sobre a saúde mental. Dados importantes. Hoje, 2025, nós temos um número crescente de doenças mentais. Esses números têm aumentado significativamente e acho válido esse tipo de conversa. Sou o Dr. Ricardo Cortez Mufato, psiquiatra atuante aqui em Limeira, 20 anos de formado, e depois eu passarei todas as informações do meu consultório, meu Instagram, no final desse podcast. Legal, e detalhe, né? Precisamos a gente se apresentar um pouquinho na vida pessoal também, Sim. né? Eu sou marido da Camila Machado, né? Muito bem casado. Amor, um beijo para você. Pai de 2 filhos lindos, o Lourenço e o Henrique. E carrego comigo os meus valores, Deus, família, honestidade e fazer o correto. Eu acho que esse é o ponto. Com certeza. Também sou médico psiquiatra casado, 2 filhos, marido da Tatiane, pai da Giovanni e do Luiz Henrique. Legal, a molecada adora jogar futebol, meu filho também, né? E nossos filhos são amigos também. Legal. Ricardo, eu gostaria de começar com uma pergunta um pouco mais polêmica, né? Como está hoje o quadro de saúde mental do Brasil, né? Dos brasileiros, né? É uma questão muito sensível hoje, até de falar desse assunto. Como que está o quadro hoje da saúde mental dos brasileiros? Bom, Cláudio, hoje a gente pode estimar mais ou menos em torno de mais de 20% de transtornos mentais prevalentes na nossa sociedade, dentre todas as doenças médicas. A ansiedade hoje representa 26%, muito comum no nosso país. Tem tido um acréscimo de 25%, houve um acréscimo de 25% após a pandemia, assim como a depressão. A depressão é extremamente prevalente, uma doença que hoje atinge em torno de 15% da população, e ambos, tanto a depressão quanto a ansiedade, são mais prevalentes em mulheres do que homens. Mulheres do que homens? Eu não sabia. Sim. É um dado, para mim, é um fato novo, não sabia não. Tem algum motivo específico? Nada. Em função das responsabilidades, carga de trabalho, ou além da carga de trabalho, ter que cuidar da família, dos filhos em casa? Tem alguma correlação? Pode ter alguns fatores relevantes. Sim, a mulher hoje frequenta mais, está mais inserida no mercado de trabalho, tem uma pressão um pouco maior, às vezes um pouco mais de sobrecarga. O homem tem mais facilidade, às vezes, de lidar com a pressão, e isso pode ser também um fator desencadeante. Interessante. E quais são os mitos hoje que atrapalham as vidas, né, as vidas das pessoas, que tem que quebrar esse paradigma, esse tabu? Qual é o mito hoje de falar, olha, eu não preciso de ajuda, ou acredito que eu não esteja num nível de estresse que eu precise de algum tipo de medicamento ou tratamento, não preciso de um profissional, consigo me curar sozinho. Quais são esses mitos? Para nós psiquiatras hoje, acho que a maior dificuldade do paciente é o estigma ainda. Estigma, vergonha, ou às vezes o não reconhecimento da doença. Muitas vezes, quando o paciente nos procura no consultório, ele já está num estágio mais avançado da doença, em alguns casos até cronificado. Além, obviamente, do caso da vergonha, muitos estão procurando hoje o atendimento online justamente para não comparecer a um consultório e ser visto entrando no consultório psiquiátrico. Ainda existe esse estigma, esse paradigma quanto à questão de doença mental relacionada à loucura ou casos mais graves da psiquiatria. Então, assim, a crescente da procura online mudou muito a forma de atendimento. O atendimento permanece semelhante. A avaliação psiquiátrica não necessita necessariamente de exames clínicos, né?
e nem tampouco também às vezes, um exame físico. Em alguns casos, somente avaliação online, que é uma avaliação direta do paciente, da observação do quadro do paciente, das características do paciente, comportamento, mímica e também, lógico, a queixa do paciente, a demanda que ele traz para a gente na consulta. Legal. Você falou num ponto importante sobre a vergonha. Eu vou te contar um fato curioso, né? Eu atendo muitas pessoas, empresários, e muita gente machucada quando perde dinheiro no mercado financeiro. Tá? Pessoas que, inclusive, vieram de algum tipo de tratamento já, passaram por um estresse emocional muito grande e ficam realmente envergonhadas, nem mesmo a família sabe ou a esposa sabe. Nesse caso, o que fazer, né? A pessoa está lá estressada, passou por um nível de estresse muito, muito forte quando perdeu ali perdeu uma herança, ou ela apostou no mercado financeiro, não foi bem assessorada, perdeu um valor super relevante e ela está num nível de estresse muito forte. O que fazer? Procura um profissional? Procura um tratamento? O que eu faço nesse caso? Existem várias abordagens, né, Cláudio? Na verdade, o estresse financeiro, ou seja, uma sobrecarga financeira ou situações em que levam um paciente, uma pessoa, a uma perda de soma importante de dinheiro, é um gatilho. É um fator relevante. Gatilho forte. Dentre os fatores que são determinantes ou predisponentes para doenças mentais, nós temos luto, nós temos o divórcio, ambiente familiar, o ambiente laboral, são fatores estressores. Mas a própria questão financeira é um fator determinante também para o desenvolvimento ou para a perpetuação de doenças mentais. Nesse caso, é importante o reconhecimento. Primeiro, o reconhecimento da condição do paciente, como ele se encontra, ele mesmo se autoavaliar, ou às vezes o familiar mesmo procura o psiquiatra, isso é muito comum, o familiar procurar o psiquiatra pedindo ajuda para um ente querido, tentando ajudá-lo nessas condições. E principalmente decorrente do prejuízo, não financeiro, mas o prejuízo que ele apresenta psíquico, como ele está sofrendo emocionalmente. É interessante. E tem gente que me pergunta, né? Qual é o investimento ideal? Aonde eu vou ganhar mais dinheiro? Como eu faço, né, para ficar rico? Eu falo, olha, os investimentos, o melhor investimento hoje é você fazer uma carteira que você durma tranquilo. Exatamente. Não cause estresse emocional. Não cause um impacto na sua vida. Sim. Porque o dinheiro, a própria carteira, os seus próprios investimentos tem que te trazer um conforto. Uma tranquilidade, uma reserva de emergência, um planejamento para os estudos dos seus filhos, para você comprar uma casa, um carro, viajar, enfim, tem que ser de forma planejada. Então eu falo, esse é o melhor investimento, que você durma tranquilo, não te cause estresse. Porque se causar estresse, está errado o seu perfil, você está sendo mal orientado, você está saindo ali do escopo que é para te trazer tranquilidade. A educação financeira, né? Não a educação financeira é importante. De grande valia, vamos dizer assim, seria importante que nós tivéssemos isso desde a nossa formação, que traga esse conforto, a procura por uma assessoria financeira, traz uma melhor resposta emocional, o paciente ou a pessoa que sofre nesse contexto de mundo globalizado e tudo mais, o estresse do trabalho, ele pode programar e ter previsões futuras trabalhando menos a sua ansiedade, né? Sim, com certeza. E eu trago também um tema. Eu tenho, né? Você tem 2 filhos, eu também tenho 2 filhos. Gostaria de fazer uma pergunta ali que muitos pais ali sofrem no dia a dia. Qual é o impacto das telas hoje, né? Do celular, do WhatsApp ou do próprio tablet para as crianças e adolescentes? Qual é o impacto na vida social, né? E qual é o impacto na vida da família ali como um todo? Bom, hoje, Cláudio, os meios digitais, telas, seja celular, seja um notebook, seja um tablet, seja televisão, tem causado impacto significativo na vida das crianças. A gente tem observado muitos casos de crianças com pensamento acelerado, crianças diagnosticadas com TDAH, ou crianças sofrendo com dificuldade ou prejuízo importante cognitivo, atenção e concentração. Esse monitoramento dos pais
é importante. Tem que estar sempre de olho sobre essa questão das telas, sobre a questão do conteúdo digital que ele está acessando e também sobre a segurança digital do seu filho. Sim. Eu vivo falando que educação financeira também, a escola, ela tem um papel ali fundamental, né, nos adolescentes e crianças, mas quem tem a grande responsabilidade hoje de educação financeira, por exemplo, são os pais. Exatamente. Começa dentro de casa, né? Tem que educar, poupar, ensinar a criança ali que nem tudo que você queira comprar é necessário. Tem que realmente, né, ter esse bate-papo aberto. E o controle das telas é responsabilidade ali dos pais. A criança não tem como ela filtrar. Ah, mas eu bloqueio o celular, bloqueio os programas. Nem sempre acontece de uma forma saudável, né? Então. Até o ponto de gerar impulsividade, a impulsividade por compras. Hoje a impulsividade por compras, hoje a facilidade de você adquirir um produto online por diversas plataformas, isso facilita e contribui para o aparecimento. Nós estamos vendo muitos casos de transtorno de hábitos e impulsos, que a gente chama, onde a pessoa tem dificuldade. Até um exemplo disso são os jogos bets online. O cara fica impulsivo ali, faz empréstimo, e acaba apostas. aposta alta, acaba tendo apostas não coerentes com a renda dele, trazendo prejuízos, e esses prejuízos vão trazer um sofrimento emocional importante e, consequentemente, pode surgir o aparecimento de doenças mentais, como ansiedade, depressão, estresse, burnout, entre outros. O doutor tocou numa palavra que está na moda, né? Burnout. Burnout. Eu gostaria de entender, até para as pessoas que estão nos assistindo hoje, como identificar o burnout de um estresse ou de um cansaço físico. Vou dar um exemplo, né? Muitas pessoas hoje trabalham 10, 12, 15 horas por dia. Além disso, tem as atividades no dia a dia ali com seus filhos, em casa. E as pessoas vivem cansadas, né? Não tem tempo, vivem cansadas, o estresse emocional, muita informação. Como a gente consegue identificar o que é alguma característica do burnout ou características sobre um estresse emocional ou um cansaço físico ali do dia a dia? Pergunta excelente, Cláudio. O burnout, fazer um comparativo, a diferença entre o estresse comum e o burnout. O estresse comum, tudo depende principalmente pelo tempo e duração. O estresse comum, ele é decorrente de um fator presente na vida da pessoa. Então, um exemplo, um trabalho, uma semana mais corrida, um fechamento de mês, ou um estudante durante uma semana de prova. Nesse caso, o estresse ele vai ter um gatilho e após um momento de descanso, a pessoa volta dentro de uma normalidade. Já o burnout não, o burnout já tem uma característica crônica, onde ele tem um estresse crônico, esse estresse vai levando uma complicação, um sofrimento significativo, prejuízo de atenção, prejuízo de concentração, memória e, consequentemente, o aparecimento de sintomas como exaustão, cansaço, fadiga, irritabilidade, alterações de humor, o cinismo ou, às vezes, um distanciamento durante o ambiente laboral no momento do trabalho. Então, já tem uma característica com prejuízo significativo já mais longo, semanas, e não algo mais pontual, ocasional. Entendi. E como faríamos para tratar um burnout, né? Quais são os... Foi identificado, passei por um doutor, né? Um médico especialista no assunto. Foi diagnosticado que está com uma alta carga de estresse ali. Como tratar isso? Muitas pessoas hoje têm essa vergonha, né? Dúvida, vergonha, até simplesmente não sabem o que fazer, né? Como tratar isso? Bom, o burnout, na verdade, ele está sendo inserido agora no CID-11, uma doença relacionada ao ambiente do trabalho, onde o tratamento ele depende não apenas de uma avaliação criteriosa de um psicólogo ou psiquiatra, psicoterapia ou métodos não farmacológicos para tratamento, mas também uma melhora no ambiente laboral, porque se você não melhorar o fator desencadeante ou, na verdade, o ambiente que é um fator tóxico e estressor, o burnout não vai ser remitido apenas com as medidas farmacológicas ou não farmacológicas. Tá. E quando falamos de dicas ou hábitos simples, práticos para quem está nos assistindo hoje, vem na minha mente, tá? Posso estar exercício físico,
o descanso, o final de semana, às vezes a pessoa tem que relaxar um pouco com a família. Sim. Quais são os hábitos ali práticos no dia a dia que as pessoas podem, né, encaixar na sua rotina? Hábitos não farmacológicos, né? Um tratamento não farmacológico. Qualidade de sono, regular o sono, diminuir o consumo de telas. O consumo de telas, ele vai estimular e vai deixar o cérebro hiperexcitado. Então, quem nunca ficou horas no celular ou minutos no celular rodando tela Sim. e vendo vídeos, e o algoritmo jogando o que está tendo mais interesse. Isso leva a um quadro de excitação mental. Consequentemente, contribui e piora a qualidade do sono. Então, sono adequado, uma alimentação balanceada, atividade física, técnicas de respiração, meditação. Tem vários hoje métodos não farmacológicos para o tratamento do burnout. Além, no caso, das medicações já prescritas, antidepressivos, em casos de insônia, pode ser usado alguns benzodiazepínicos ou indutores de sono, são medicações que contribuem e trazem uma melhora na qualidade de vida do paciente. Interessante. E eu gostaria até de fazer um parênteses. Quando hoje eu atendo algumas pessoas, né, também ali na área de planejamento, tem uma polêmica, né? Às vezes as pessoas elas não querem dividir a situação real com sua esposa, com seu marido, não querem falar a real situação financeira. Às vezes ele tomou um empréstimo ou ele pegou um capital de giro na empresa e o caixa está sempre no vermelho. Isso vem causando um estresse absurdo ali. E como, né, como assessor financeiro, aí entra o papel não só de um doutor, de um médico específico ali, mas também de um profissional na área de finanças, que eu acho que tem que ter um olhar um pouco mais clínico e deixar a questão emocional de lado. Sim. É aí que entra o papel Do assessor. Do assessor, de falar de um planejamento, olhar se tem alguma oportunidade de redução de custo. As pessoas têm que fazer esse exercício constantemente, não Sim. só na vida empresarial, também na vida pessoal, né? Aprender a definir limites. Limites, criar estratégias para você, de curto prazo, de rendimento, reuniões, eu acho importante reuniões em casais, né? Reunião marido e mulher sobre as finanças, discutir as finanças e poder prospectar o futuro. Isso é importante. Isso é interessante. Isso traz um benefício. Já é sabido que esse benefício sobre as doenças mentais, do controle financeiro, é extremamente importante. Que é um fator relevante e extremamente importante para o aparecimento das doenças. Interessante. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi um dos casos mais curiosos que apareceu para o senhor tratar, que fugiu do cotidiano ali, do dia a dia, né? Do atendimento do dia a dia? Qual foi um caso mais curioso que o senhor atendeu hoje? Olha, eu já tive muitos casos curiosos dentro dessa temática. Vamos falar a respeito de jogos online, então. Eu já tive casos e regularmente aparecem pacientes no consultório. A gente tem esse transtorno de hábito e impulsos categorizado, chamado de ludomania ou jogo patológico. Então, eu já tive um caso de paciente onde ele perdeu uma soma de mais de 20 mil reais em questão de um final de semana. Nossa. E isso impactou negativamente no psiquismo dele. Consequentemente, ele já tinha um transtorno de ansiedade, já era acompanhado e tratado por um transtorno de ansiedade, e nessa ocasião acabou agravando e agudizando mais ainda o quadro dele, sendo necessário uma intervenção medicamentosa um pouco mais rigorosa e mais forte. E eu queria trazer alguns dados também, um pouco mais informativo para o pessoal que está nos assistindo. Hoje, qual o percentual da população diagnosticada ou com burnout ou com alto estresse? Mais ou menos, o senhor tem ideia ali, percentualmente? Quantas pessoas hoje tratam em média ali sua ansiedade com medicamentos? Hoje o transtorno de ansiedade, Cláudio, está em torno de 26%. Quase um terço da população. Sim. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, há mais ou menos 15 dias, informou que mais de 1 bilhão da população mundial já encontra-se em tratamento psiquiátrico.
nós tivemos uma escalada de 25% de acréscimo nos transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade pós-Covid. E esse impacto acaba gerando não só depressão e ansiedade, como estresse, burnout, outras doenças também, tem aumentado a sua prevalência, mas o impacto sobre as nossas doenças mentais hoje, decorrente a esse mundo globalizado, telas, questão econômica, financeira, social, tem sido bem relevante. Eu também gostaria de trazer alguns números sobre, né, finanças aqui e algumas curiosidades. Hoje, o número de inadimplentes no Brasil, ele passa de 78 milhões. Né? Então, é um número super expressivo. Os brasileiros estão endividados e eles precisam, né, resolver essa situação. Outro dado bastante interessante que são as dívidas do tipo cartão de crédito. O pessoal não tem controle ali do cartão de crédito. Às vezes o cara consegue um limite, ele pega 1, 2, 3, 4 cartões, ou a esposa também pega mais 3, 4 cartões. A hora que a família vai ver, ele tem 6, 7, 10 cartões de crédito e o cara sai gastando. Então tem um dado específico também, muito próximo de 30% hoje existem inadimplência, né? E o brasileiro está endividado, muito em função também do cartão de crédito. Um outro ponto gostaria também de trazer são as pessoas que estão negativadas no Serasa. Tá? São mais de 20 milhões de brasileiros hoje negativados no Serasa. Isso deve causar um transtorno enorme também, né? Na saúde mental, no equilíbrio emocional, com a família, até no próprio trabalho, né? Como que uma pessoa trabalha tranquila ou exerce sua profissão ali, sabendo que ela está endividada, está com o nome no Serasa, seu cartão de crédito estourado, né? E como sair dessa situação? Primeiro, olhar com viés de procurar uma ajuda, procurar um profissional específico, tá? Eu falo sempre, tenha um assessor. Igual o meu trabalho é igual do doutor. Eu tenho que acompanhar um paciente, um cliente. Exatamente. Fazer aquele trabalho clínico. Isso é exato. Olhar o planejamento, fazer um diagnóstico da situação financeira atual do casal ou do cliente, traçar junto prioridades, né? Escrever ali quais são as prioridades de curto, médio e longo prazo, e aí nós vamos criar um planejamento financeiro. Então, essas são algumas ações que eu faço no dia a dia ali com os clientes, que são ações rápidas, práticas, mas nem todo mundo consegue fazer. E tem um resultado maravilhoso, né? Quando você olha a longo prazo isso. Exato. E me fala um pouquinho do impacto mental, né? Sobre os efeitos de quem não faz o tratamento adequado. Bom, como já é sabido, muitas doenças mentais, quando chegam a nós psiquiatras, já estão muitas vezes em um quadro já de moderado a grave e muitas vezes também já cronificado. A busca pelo psiquiatra, nós temos informações e estudos relevantes já que mostraram que quanto mais cedo, melhor o prognóstico e melhor a resposta terapêutica. Associado a isso, importante, uma assessoria, uma melhora, mudança de estilo de vida do paciente. Mudança financeira, mudança de hábitos, consumo de substâncias, álcool, que é uma questão prevalente também, que leva a uma perda financeira significativa. Os hábitos, os vícios levam a uma perda significativa, não só financeira, como também da saúde mental. Então, uma mudança de hábito completa. Uma educação financeira, as mudanças de hábitos e tratamento não farmacológico, tudo isso contribui para que o paciente possa ter uma resposta. Mas em condições onde o paciente já apresenta um sofrimento significativo e um prejuízo significativo também do psiquismo, do estado de humor, atenção, concentração, sono, alimentação, que são várias questões abordadas, é importante que o paciente possa realizar o tratamento e adotar medidas não farmacológicas com rotina, bem como o tratamento. O tratamento farmacológico tem que ser seguido. É muito comum o paciente procurar a gente no consultório e depois de 3 meses, quando ele tem uma melhora significativa do quadro, ele acabar suspendendo a medicação e tendo uma reagudização no quadro, ou uma recorrência dos sintomas. Interessante.
Uma pergunta de leigo, tá? A pessoa que vai procurar a ajuda de um psiquiatra, ela necessariamente precisa passar também por um psicólogo? Ou isso é complementar e ajuda no tratamento? Ou no caso, cada caso é um caso e eu preciso entender o paciente, né, a situação ali do paciente. A avaliação psiquiátrica, Cláudia, ela é uma avaliação completa de todo o escopo da saúde mental. Ou seja, a gente vai avaliar pensamento, linguagem, humor do paciente, sensopercepção, discurso, mímica, todas essas avaliações vão nos dar subsídios para um diagnóstico psiquiátrico. Dependendo da doença, algumas doenças têm uma melhora significativa com a psicoterapia apenas, algumas doenças necessitam de tratamento farmacológico junto. Todos os estudos já comprovaram e convergiram sempre para o mesmo resultado. O tratamento farmacológico com o psiquiatra mais o tratamento psicoterápico tem um resultado superior do que qualquer um deles isolado. Interessante. A gente sempre fala, né? As pessoas têm que procurar um profissional ali capacitado, que consiga olhar o seu caso, entender o seu caso a fundo e trazer ali um remédio, uma solução ali que vá favorecer ali para o seu caso. Eu posso só dar um adendo nessa pergunta que você me fez, Cláudia. O acompanhamento e a avaliação psiquiátrica ele é muito individualizada. Nós temos polimorfismos, temos alterações epigenéticas, temos várias condições que muitas vezes o paciente passa num profissional, ele inicia um acompanhamento com uma medicação, às vezes essa medicação não dá certo, não existe uma receita de bolo para todos os pacientes. Então, muitas vezes, a gente precisa avaliar, quando a gente realiza a avaliação do paciente psiquiátrico, do paciente que está nos procurando, nós avaliamos não somente o contexto da doença mental, mas também avaliamos a condição social do paciente, condição financeira, que isso é impactante. Muitas vezes a gente precisa lançar mão de uma medicação que tem um custo mais elevado, que vai onerar o paciente. Se ele já está vivendo numa situação de estresse financeiro, eu não posso passar uma medicação que vai comprometer isso, porque a adesão ao tratamento será prejudicada. É por isso que eu também sempre falo, né, fazendo uma correlação, é necessário, é questão de sobrevivência, que você tenha uma reserva de emergência. A família ou a pessoa, eu não falo que é um investidor sofisticado, ou um cara que precisa, que seja poupança, que seja um dinheiro não guardado debaixo do colchão, mas que esteja rendendo ali de forma segura para trazer alguma tranquilidade para a família em casos emergenciais, né? E além disso, nós temos também em algumas situações, né, o próprio seguro de vida, tá? Que é uma solução que a gente entrega também para o cliente, que ele traz uma tranquilidade ou para um tratamento de doença grave, ou até, né, o seguro de vida, caso algum ente querido venha a faltar, você tem uma reserva também. Mas são questões que no planejamento financeiro a gente aborda e a gente orienta o cliente a ter esse tipo de proteção também na sua carteira. De suma importância. Sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? Eu estou em casa com um filho adolescente ou um filho... ou até mesmo um filho pequeno, né? Eu tenho 2 filhos, um de 6 anos e um de 9 anos. Quais são... Existe uma idade que pode ter uma doença acelerada ou alguma idade que pode... como que eu vou usar a palavra, doutor? Que possa diagnosticar alguém que esteja com estresse emocional ou fala, não, criança não tem, ou a própria adolescente, não, isso é coisa de adulto. Existe alguma idade, alguma idade específica que pode ter sinais ali Sim, existem doenças mentais, né, os transtornos mentais, alguns são característicos da adolescência. Transtorno obsessivo compulsivo, obsessões por compra, são transtornos, na verdade, o TOC, né? Famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É uma doença muito prevalente na adolescência, mais comum em mulheres do que homens também, e prevalente a partir dos 15 anos. A esquizofrenia, que é uma doença psicótica grave, que é um transtorno grave dentro das doenças mentais, normalmente surge
no início da vida adulta. Já apresenta sinais, às vezes, no final da adolescência, isolamento social, o paciente apresenta também dificuldades de socialização, alguns que a gente chama de pródromos, sinais mais sutis que às vezes passa batido para a família, que pode já predizer uma doença grave no futuro. Transtorno bipolar, muito comum na adolescência, ocorre também outras condições. Hoje nós estamos vivendo muitos casos de autismo, muitos casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também ocorrem já no final da infância e início da adolescência. Não sabia esse dado. Acho que por isso também a importância acho que o doutor falou da importância da educação financeira começar dentro de casa ali desde cedo, né? Eu tenho tentado ali fazer Trabalhar esse exercício, trabalhar com os filhos, esse exercício. É importante. E aí são dicas práticas, né? Eu vou dar um exemplo. Eu sou sócio de um clube aqui de Limeira, então eu chegava no clube, passar o dia no domingo lá com a família, chegava para os meus filhos, comprava ali 100, 200 reais de ficha da cantina ali do restaurante, colocava em cima da mesa. E chegava, ele falava, posso tomar um sorvete? E aí, enquanto eles não acabavam com as fichas ali, eles não paravam. Então, assim, o que eu fazia? Eu falava, olha, você tem ali 40, 50 reais para você administrar poder nesse dia. Administrar nesse dia, exatamente. Limite. É importantíssimo criar essa rotina. Criar a rotina. O nosso cérebro, o cérebro de uma criança, ele é ávido por informação, ele é ávido por novidade. Então, se você não criar rotinas e freios, ele não vai parar. É o ganho e recompensa. É o prazer. A recompensa do ganho, seja um sorvete, uma bala ou qualquer outra coisa. Assim como a gente estava falando agora há pouco das compras. Toda criança hoje tem condições de olhar num celular ou numa tela, num computador e sonhar com um iPhone 17. Mas ele não tem a ideia do preço e quanto custa para você conquistar um aparelho daquele. De certa forma, isso decorrente ao marketing. O marketing tem essa capacidade de lidar com o psiquismo do ser humano e conquistar a clientela dele específica. E tem alguma idade correta ou alguma idade recomendada dos pais ali liberarem a tela ou o celular, propriamente o celular? Assim, eu tô evitando o máximo em casa, né? Meus filhos têm 6 anos e 9, eles obviamente não têm celular ainda. E tem amiguinhos na escola que já têm. Tem alguma idade correta que fala, olha, isso aqui é seguro para criança ou para adolescente? Olha, Cláudio, é uma pergunta capciosa e extremamente difícil de respondê-la. Eu tenho uma filha de 12 e um menino que fará 10 agora nessa semana. A minha filha, eu acabei fornecendo um celular com chip, conta, tudo para a nossa comunicação e, obviamente, que ela acabou tendo o WhatsApp. Até porque ela era uma das 4 colegas de sala que não tinha, dentro de uma turma de 20. Logicamente, existem estudos que mostram, a própria Associação Brasileira de Pediatria, se não me engano, preconiza que no máximo, até os 12 anos para cima, no máximo 2 horas de tela por dia, de 2 a 3 horas. Posso estar enganado, mas eu acho que são 2 a 3 horas de tela por dia. Menor do que 12 anos é aconselhável, no máximo, vamos por aí 1 hora. 1 hora no máximo. E principalmente à noite, por exemplo. Evitar a tela à noite. A estimulação da tela acaba prejudicando, causando uma dificuldade de adormecer mais naturalmente. Alimentação, consumo de refrigerantes, doces, todas essas questões alimentares também impactam diretamente no sono e, consequentemente, o que ocorre com as crianças? Um prejuízo no dia seguinte, na aula, crianças que estudam de manhã, tanto é que a gente tem visto muitos casos de dificuldades cognitivas e dificuldades de aprendizado nas escolas. Interessante. Doutor, eu vim do mundo corporativo, né? Trabalhei um pouco mais de 20 anos aí em empresas de grande porte, multinacionais. Eu sempre fui da área financeira ali, então cuidava de caixa, orçamento, contas a pagar, contas a receber, planejamento. E causava um estresse danado, né? Ali no dia a dia, a área financeira é estressante. Quem falar que não é mentira, né? Até no dia a dia. Existe alguma correlação também
quando vai analisar as pessoas que são CLT, ou as pessoas que são empreendedoras, ou as pessoas que possuem a sua própria empresa ali, existe algum caso que fala, olha, é mais comum ter o estresse ou burnout em quem é empregado ou CLT, quem está ali trabalhando para alguma empresa, ou o empreendedor, o empresário, ele é mais comum ali ter um estresse, uma carga alta ou uma saúde mental afetada com mais facilidade, porque ele lida com funcionários, ele lida com regras fiscais que mudam toda hora, o desafio no Brasil de empreender que é muito mais difícil. Sim. Existe alguma correlação? Quem está no CLT ou quem empreende, uma correlação da saúde mental é mais afetada? Olha, Cláudio, eu acho que nesse caso é difícil a gente mensurar. Nós estamos caminhando para isso. Até o ano que vem, acredito que será implementada a nova NR11, que já preconiza a necessidade de um apoio psicológico dentro do âmbito laboral. Essa NR11 é uma nova norma? Nova norma regulamentadora. Entendi. Dentro da medicina do trabalho. Então é importante, é difícil nós mensurarmos isso, porque eu vejo como psiquiatra, acho que hoje o principal fator determinante para o aparecimento do burnout ou de um estresse agudo é a dinâmica e a relação interpessoal. Prazos, cobranças, seja metas a cumprir, seja então um empreendedor ou seja um funcionário. Então a dinâmica e o relacionamento interpessoal hoje, muita gente comenta, uma das queixas mais comuns dentro do consultório: eu não aguento mais meu ambiente de trabalho, eu não aguento mais meu colega de trabalho, eu não aguento mais meu gestor, eu não aguento mais meu chefe, meu líder. Então, talvez um diálogo mais aberto, prazos mais estipulados, um trabalho mais, vamos dizer assim, mais próximo. É difícil você dizer isso numa empresa de 200, 300 funcionários. Mas é importante começar a pensar isso para o futuro, porque tem sido o gatilho e o fator primordial desse tema que nós estamos abordando hoje. Questão financeira e as doenças adjacentes a esse quadro das dificuldades e as questões financeiras nesse momento. Eu já estive do lado como CLT e tem um desafio enorme, né? De administrar equipe, time, pessoas, entregar resultado, metas, a cobrança é forte. E ao mesmo tempo, quando você empreende, você tem um outro tipo de peso nas costas, né? Você tem a responsabilidade da empresa ali como um todo, né? Não só de um time ou só de uma área, né? Então a cobrança acaba sendo muito maior. A pressão por resultado, a pressão financeira, como você disse, a questão de custos hoje, questão jurídica, todas essas questões impactam o gestor, o dono, consequentemente, todas as linhas de uma empresa. E um ponto, o doutor começou falando, né, no podcast aqui, sobre o atendimento online. Existe já, eu não conheço, tá? Vou dar um exemplo. Existem algumas empresas, até por onde eu passei, existia sim um psicólogo lá dentro. Em alguns casos ele é acionado, e aí, obviamente, passando por um psicólogo não tendo algum tipo de evolução, ele era até encaminhado para um tratamento mais específico. Existem hoje canais de comunicação dentro das empresas para ser atendido. Um cara que está com um estresse muito alto ou que está com síndrome ou com indícios de burnout. Existem canais de comunicação hoje dentro de empresas? Sim, sim. Muitas empresas hoje dispõem de dispositivos como um assistente social, que vai entender a vulnerabilidade desse funcionário. Muitas vezes o médico do trabalho já identifica sinais e sintomas de alerta, uma avaliação psicológica, muitas empresas já dispõem desses profissionais e, consequentemente, esses profissionais acabam referenciando o paciente, seja através do convênio, seja através do SUS, a procura por um profissional. Então, hoje já existem Já existe. Alguns canais de comunicação, não são tão comuns, ou isso já se tornou comum? Depende muito da empresa, do porte da empresa, né? Geralmente são empresas um pouco mais estruturadas. estruturadas. Mais estruturadas, existem já condições de acompanhamento de saúde mental,
onde a empresa se prontifica a trabalhar mais essa questão que é importante. Um dado importante que eu vou trazer aqui só como um gancho. Um dos principais motivos de acidente em empresas está relacionado com o sono. O sono... Acidente de trabalho, Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Então, muitas vezes o paciente, o funcionário trabalha numa prensa, ou trabalha num maquinário pesado, e ele está tendo noites de sono ruins por longa jornada, ou muitas vezes fazendo dobradinha, fazendo turno diurno, depois invertendo para o noturno, o relógio biológico acaba entrando em conflito, e isso gera um risco de redução da concentração e redução da tensão, e, consequentemente, um risco de acidente ocupacional. Ou até mesmo, né, o pai de família que ele precisa ter 2, 3 empregos ali para conseguir dar conta, né? Exatamente. Eles entram das 7 às 2, às 3 da tarde num trabalho e depois ele consegue um outro trabalho para conseguir garantir o sustento de casa. Né? Exatamente. Provavelmente deve ter um índice alto ali de indícios ou de acidente. Um estudo não muito recente, mas já mostrava na cidade de São Paulo, 57% dos paulistanos sofriam com insônia. É um dado mais do que a maioria das pessoas. Exatamente. E quando a gente fala sofrer de insônia, provavelmente devem tomar também algum tipo de medicamento para controlar a ansiedade ou Depende da insônia. Pode ser uma insônia curta, né? Uma insônia ocasional, decorrente de uma situação específica. Pode ser uma insônia já crônica, pode ser uma insônia onde o paciente tem dificuldade. A insônia a gente vai caracterizar como dificuldade de iniciar ou manter o sono. Muitos sofrem com a dificuldade de iniciar o sono, demora muito para dormir, fica fritando na cama, como todo mundo diz, e aqueles que têm o despertar no meio da madrugada e perde o sono. E vai trabalhar no dia seguinte. E já tive casos e casos de pacientes que mantinham uma rotina de no máximo 4 horas de sono por noite. 1 hora vai cobrar o preço. 1 hora a conta chega, né? A conta chega, exatamente. Eu tenho percebido também, até dos clientes que eu atendo, né, os empresários, os casais, né, muitas vezes eu faço algumas reuniões também de planejamento financeiro, né, esposo, né, marido e mulher, um casal, né, que está formando ali seu patrimônio. E eu vejo uma ansiedade de conquistar rápido. Essa impulsão tem algum nome? O cara quer construir um patrimônio rápido, ele quer chegar ao primeiro milhão rápido, ele quer construir uma carteira acelerada. E ele acaba atropelando alguns passos importantes. Ele toma um risco, às vezes, desnecessário, acaba perdendo capital, ou ele coloca em aplicações fora do seu perfil de investidor e acaba perdendo muito dinheiro. E essa ansiedade, esse estresse emocional, pode ser um sinal que ele precisa procurar a ajuda de um profissional? Ou ele precisa, né, colocar mais o pé no chão ali, fazer um planejamento com mais calma? Ele precisa procurar algum tipo de ajuda nesse caso? Esse tipo de pergunta é bem pertinente, Cláudio. Na verdade, esse sintoma que você referiu, a gente chama de ansiedade antecipatória. É quando uma pessoa sofre por antecipação e já está preocupada com o que está por vir. Okay? Ansiedade antecipatória. Uma ansiedade antecipatória. Então, vai ter uma reunião, uma chance de promoção no trabalho, ele já fica ansioso anteriormente. Mas hoje, com esse mundo globalizado, com todo esse dispositivo eletrônico que nós temos, e Instagram, Facebook e outros canais onde apresentam uma vida, onde muitas vezes as pessoas desejam, gera esse estado de ansiedade. Eu também quero chegar, eu também quero ser igual aquele influencer, eu também quero ser igual aquela pessoa. Então, isso gera o que a gente chama, o que eu comentei aqui anteriormente, a questão de controle do impulso, saber controlar o impulso, saber percorrer a jornada, não pular etapas. Isso é importante, porque, logicamente, isso vai refletir não apenas na questão financeira, como você disse, mas também na questão emocional. Interessante. Um ponto bastante comum também, doutor, que eu vejo na área das finanças, são pessoas que ganham bem. Às vezes o cara ganha 50, 60, 80 mil reais. O seu padrão de vida aumenta constantemente
e a pessoa, a família, ela vira escravo daquele padrão de vida. Ele não consegue parar, ele não consegue ter descanso, e aquele estresse vai gerando, né, problemas no dia a dia. E eu sempre falo que o planejamento, ele tem, né, o planejamento de finanças tem que trazer tranquilidade. A pessoa, quando ela vira refém do seu padrão de vida, ou o empresário, que ele não consegue ter uma semana de férias ali na empresa dele, ele fala, se eu cair, se eu sair, o castelo de areia cai, desmorona. Então esse é um ponto importante também, quando as pessoas têm um padrão de vida, ele vira escravo daquele padrão de vida, né? Então a pessoa, ela sempre está querendo mais, ou ela gasta mais do que ela ganha. Então isso acaba afetando o seu dia a dia, principalmente os casamentos, né? E eu vejo que isso também é muito decorrente desse mundo que nós vivemos hoje, né? Nós que somos amigos de longa data e tínhamos uma vida diferente anteriormente. Eu posso dizer com 45 anos que hoje a facilidade de você buscar qualquer conquista, ou seja, um carro, uma viagem, um patrimônio, um imóvel, você tem meios. Diferente de anteriormente. De antigamente nós tínhamos mais dificuldade. E hoje, com todo esse aparato que nós temos digital, você pode correr atrás do seu sonho, mas também você vai depois pagar essa conta. Sem planejamento, nós sabemos o que acontece, né? Vira Uma pó bola o de dinheiro, neve, vira escravo do trabalho. Ele vai trabalhar justamente para pagar o custo de vida e o estilo de vida dele. E é uma questão que muitas vezes a gente aborda no consultório. Olha, você está enfrentando dificuldades financeiras, é importante que você faça um planejamento, é importante que essa abordagem, a abordagem psiquiátrica, ela não é apenas... Todo mundo acha que às vezes vai no psiquiatra, o psiquiatra vai só medicar. Vai dar remédio e acabou e tal. Eu tinha esse tabu na cabeça muitos anos Não. atrás, que eu não quero ir no psiquiatra, que ele vai me entupir de Vai me remédio. entupir de remédio, vai me deixar dopado. Não. Então, a abordagem, a gente quando avalia, nós quando avaliamos o paciente, nós temos que ter esse bom senso de entender o contexto social, o contexto financeiro, o contexto laboral do paciente. E tudo isso depende, eu sempre digo para o paciente na minha consulta, o medicamento ele vai até certo ponto. Se o paciente não mudar o hábito de vida, se ele não mudar, se não fizer uma gestão financeira, ou, nesse caso, uma auditoria, vamos usar esse termo, se pode ser usado, para baixar o custo dele e trazer um conforto emocional, a doença prevalece. Não que ela vai prevalecer na intensidade do início do tratamento. A medicação já cumpriu o seu papel. Mas é importante que ele também tenha essa mudança de hábito para poder trazer um resultado mais significativo. Esse ponto é muito interessante, que as duas questões ela andam em conjunto, né? São gatilhos que traga tranquilidade e paz ali para a pessoa, que ela não afete o dia a dia dela, né? Até a ansiedade, o estresse, o cara tá nervoso ali com os filhos, com a esposa. Contas a pagar, tudo, boleto chegando. E aí é um conjunto, é uma chuva de informação na cabeça que o cara não sabe nem para que lado vai, né? Então, E aí leva a uma exaustão mental. E um outro fato interessante e importante, hoje, as pessoas que eu atendo, esse é um fato interessante. As maiores carteiras de investimentos hoje que eu atendo não são as pessoas que mais ganham ou que mais fazem receita. São as pessoas mais disciplinadas. São as pessoas que têm ali um planejamento fixado ali, ele combinou com sua esposa, com seu marido, o quanto eles vão gastar esse mês, o quanto que eles vão gastar numa viagem de final de ano, qual vai ser a escola dos filhos, eles fazem um planejamento. Então as pessoas que hoje elas possuem uma carteira mais relevante, não são as pessoas que ganham mais, são as pessoas mais disciplinadas. E provavelmente isso também afeta o nível de estresse, né? Então, as pessoas que se planejam, são disciplinadas, fazem, né, a educação financeira ali como um meio, né? O dinheiro vai ser uma consequência. Exatamente. A disciplina é importante na vida. Seja na atividade física, seja na dieta, seja na qualidade de vida e no estilo de vida.
essa resposta e, na verdade, esse resultado que você encontra com esse tipo de cliente é decorrente de uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa que não cede aos impulsos ou situações. Uma viagem, está planejando uma viagem, a viagem já está quase certa, não fechou a viagem, mas surgiu imprevistos, por exemplo, dólar oscilando, entre outros, tem que saber o momento de viajar e não ceder às emoções. Às vezes, na maioria das vezes, é importante você trabalhar com a razão e não com a emoção, principalmente no mercado financeiro. Doutor, uma pergunta interessante aí para quem está assistindo o podcast. Quais são os micro hábitos financeiros que reduzem a ansiedade em 30 dias ali, a curto espaço de tempo, que eu possa aplicar na prática, que vai ajudar a pessoa ali a dar aquela tranquilizada, vamos dizer? Bom, Cláudio, eu acredito que a primeira coisa é um planejamento. Planejamento financeiro, traçar metas em família, discutir. Hoje nós temos todos os canais para a comunicação, todos os meios para o aprendizado. Você, como advisor da XP, tem toda a experiência para transmitir, está sempre nas redes, compartilhando seu conhecimento e a sua experiência. Então é importante ter um planejamento, uma conversa aberta com os filhos. É de suma importância que as pessoas, que a família entre num consenso para poder planejar discussão em questão de gastos, em questão de receita, em questão de economias que muitas vezes pode ser feita a curto prazo. Traçar metas de curto prazo e também importante, né, nesse caso, o planejamento dos gastos, né, limites e a reunião familiar, principalmente a reunião quinzenal com a esposa. Eu acho que isso é importante. É uma questão que abordamos, que sempre temos ouvido no consultório, muitos casos onde a queixa, às vezes, do cônjuge é um gasto excessivo do companheiro. Pode ser, às vezes, decorrente de uma doença mental, por exemplo, um transtorno bipolar. Um paciente que sofre de um episódio maníaco, né? É muito comum ele ter gastado excessivamente. Ele entra num estado de hiperexcitação, hiperexaltação do estado de humor e compromete a crítica dele, a capacidade de julgamento. Muito comum, dentro do meio jurídico, casos onde pessoas acabam desfazendo de bens no momento em que emocionalmente ou psiquicamente estava doente e depois consegue reverter via justiça esse bem de volta. Então, é importante avaliar esses sinais tanto nos familiares, às vezes uma impulsividade por compras que acaba levando a um desfecho favorável dentro do orçamento familiar financeiro. É aquele momento de fragilidade que a pessoa não está em sã consciência. Às vezes uma depressão, uma pessoa está sofrendo por uma depressão, é muito comum a pessoa buscar um alento numa compra online, ou às vezes num produto, escutamos isso com frequência. Quem nunca viu isso? A mulher, quando ela tá triste, ela quer o cartão e quer gastar. Para preencher um ego, preencher um vazio interior. Então, isso é muito comum. E como que uma pessoa, né, uma pessoa comum ali, descobre o seu limite antes de romper? Quando eu falo antes de romper, é que chegou no estresse máximo ali. Antes de romper, ou de romper um relacionamento, ou de romper de uma carga emocional, ou pediu uma demissão por um estresse. Como identificar, né? Quando que a pessoa descobre isso, o seu limite antes de romper? Esse tipo de limite, Cláudio, é muito individual. Depende de cada pessoa para pessoa e a sua resiliência, a capacidade de lidar com os desafios e as adversidades. Mas é importante o reconhecimento de sinais. Como no caso do burnout, é um estresse crônico, onde a pessoa vai apresentar fadiga, vai apresentar dificuldade de concentração, dificuldade de atenção. Ele vai perceber que ele não consegue mais desenvolver como ele desenvolvia anteriormente. Alterações do sono, alterações de humor, irritabilidade é muito frequente. E essas questões, esses sinais que o paciente começa a apresentar, ele vai levando, vamos usar um termo, levando com a barriga, tentando vencer, até um momento em que acaba caindo o disjuntor, vamos usar esse termo, e entrando num quadro realmente franco que ele precisa de tratamento e acompanhamento. O corpo, ele é uma máquina, então ele dá sinais em alguns momentos que a gente precisa tirar o pé. Um descanso, um sono, um exercício. Exatamente. E o corpo dá sinais, então a gente precisa respeitar
Isso é importante. Entender e reconhecer. Interessante. Um outro ponto que a gente passou também por algumas questões sobre filhos, eu queria falar uma questão polêmica sobre dinheiro e filhos e ali e o planejamento com o casal, com o pai ali, com a mãe e com os filhos. Em alguns momentos nós vemos alguns pais dando dinheiro para o filho para eles fazerem algumas tarefas que são corriqueiras dentro de casa. Por exemplo, arrumar a cama, ajudar com as compras, limpar o quarto, arrumar o quarto. E isso causa um estresse ali quando o pai ou a mãe tira essa mesada, esse dinheiro da criança ou do adolescente e falando, não, isso é uma obrigação. Então o próprio pai acaba confundindo a cabeça do adolescente ou da criança, remunerando uma simples atividade que é uma obrigação. Isso causa um estresse ali na família? Tem algum caso já de estresse emocional que são de obrigações, de atividades que são obrigações do dia a dia e que o pai ou a mãe estava remunerando a criança ou remunerando o adolescente, pagando uma mesada para ele fazer aquilo lá e causou um estresse emocional muito grande na família? A criança acaba, na verdade, Cláudio, fica numa dúvida. Esse tipo de abordagem, por exemplo, eu acredito que os estudos já mostraram que a execução de tarefas cotidianas por crianças, lógico, não uma criança de 5 anos, mas nem no caso dos meus filhos, 12 anos, 10 anos, tem uma importante resultado futuro. Futuro em questão de rotina, em questão de saber trabalhar o emocional, de saber lidar com suas responsabilidades, como no caso dos estudos. O que nós fazemos com nossos filhos? Cobramos pelo menos o desempenho na escola. Mas todas essas rotinas diárias, a qual nós vivenciamos mais, acredito, no passado, hoje, decorrente dessas telas, as crianças ficam mais perdidas dentro de casa com o celular na mão, mas essas tarefas cotidianas trazem resultado a longo prazo, tanto no psiquismo quanto no crescimento emocional da criança. Tem que ser combinado. É importante combinar com a criança e deixar regras bem estabelecidas, para não criar conflito, porque daí esse conflito vai gerar insegurança, tanto nos pais quanto na criança, e até um estado de revolta, dependendo da idade da criança. Tá formando caráter, né? Formando caráter, Tá exatamente. tendo disciplina. Disciplina. Então, eu falo com frequência com os meus filhos e algumas frases também que a gente tenta evitar, né? Algumas âncoras emocionais. Esse tipo de atividade que às vezes o pai paga, né, para a criança fazer uma mesada, alguma atividade que é obrigação dele, pode confundir e causar um estresse ali na família, né? Exatamente. Então, a consciência ali vem do... E o importante nisso tudo é o casal trabalhar junto. Não pode um falar uma coisa e o outro seguir por outra linha. Que daí a criança entra, o pré-adolescente entra numa situação que ela vai tentar barganhar. E daí gera um conflito de relacionamento, um conflito entre pai, mãe e a criança, que ela perde a autonomia. Quem que eu vou seguir? A orientação do meu pai ou a orientação da minha mãe? Então é muito importante o estabelecimento de regras bem rígidas. Rígidas no sentido, quando a gente diz regra rígida, não extremamente rígida, mas bem delimitada para a criança entender. Que ainda... Nós sabemos, toda criança vai ter o desenvolvimento de todo o seu arcabouço mental até os 18 anos. A personalidade se finda aos 18 anos. Tudo isso vai ser substrato para o crescimento emocional dessa criança. Interessante. E como um pai e uma mãe, eles podem abrir uma conversa com seu filho adolescente ou com seus filhos em casa, sem julgamento, uma conversa que seja uma conversa gostosa, uma conversa de pais ali, protetores, que queiram identificar algum sintoma. Como que eles podem abrir uma conversa com os filhos para tentar identificar alguns sinais de uma saúde mental afetada ali no adolescente? Bom, pergunta excelente, viu, Cláudio? Essa questão tem sido muito, muito pertinente no nosso cotidiano de atendimento psiquiátrico. O isolamento é um fator hoje muito frequente. Hoje a molecada fica horas na frente de um computador jogando online. Ele vai apresentar
alterações de humor, quando ele é, vamos dizer assim, privado de tecnologia, alterações de humor, alterações de concentração, alterações de memória, alterações de apetite. Muito adolescente quer comer dentro do quarto, não quer mais socializar com o pai e com a mãe, almoçar junto ou jantar junto por causa de um jogo. Então, todos os sinais onde você percebe que quando a criança, ou na verdade um adolescente, está se isolando, está apresentando alterações emocionais quando privado de tecnologia, ou ele tem, às vezes, um comportamento de alteração de padrão de sono, dorme mal, dorme tarde, muito comum. Às vezes, adolescentes que dormem 2 da manhã, acordam às 10 da manhã para ir para a escola. Ele inverte o padrão do sono. Tudo isso tem que ser observado. Na verdade, na vida corrida hoje que nós enfrentamos, todos nós que somos pais, temos as dificuldades de encontrar, de observar as crianças e observar esses sintomas e sinais que podem ser indícios de um provável transtorno futuro, caso não abordado. E a abordagem, nesse caso, como você disse, é importante uma conversa franca, respeitar, principalmente respeitar o momento. Às vezes a criança, eu tô mal, não quero conversa, estou estressada. Às vezes a gente escuta isso, a gente vê no consultório, às vezes a mãe leva a criança numa consulta, um adolescente, ele a contragosto. Aí a gente tem um bloqueio para trabalhar, para conseguir trazer essa criança, criar uma empatia, criar uma confiança com o profissional para poder discutir, como se fosse uma cebola. A gente tem que ir tirando camadas por camada. E é importante, nesse caso, a abordagem do pai e da mãe com perguntas mais abertas, ser mais aberto, não tão incisivo. Ser incisivo, a criança vai se bloquear, ela vai se sentir ameaçada. Então é importante conversar regularmente, mas de uma forma mais aberta e acolhedora, principalmente. Interessante. Agradeço demais o Dr. Ricardo. Foi um bate-papo muito descontraído aqui, amizade de longa data. Longa data. E foram insights valiosos da área da saúde mental, insights valiosos também de educação financeira. Exato. E eu gostaria que o doutor deixasse alguma mensagem final aí para quem está nos assistindo, um insight ou uma mensagem final aí para todos. Bom, primeiramente queria agradecer, Cláudio, a oportunidade de poder bater esse papo aqui contigo. É bacana a gente participar dessas informações. São informações importantes, relevantes e interligadas. Saúde mental e finanças hoje é a tônica. Estamos no Setembro Amarelo, um mês de suma importância para nós psiquiatras e para toda a sociedade. A conscientização das doenças mentais está evoluindo, graças a Deus. Nós temos a necessidade de maiores informações. Hoje a mídia está proporcionando isso para nós, que é relevante as doenças mentais dentro do contexto das doenças clínicas hoje. E deixo o meu contato, atendo na Clínica Castilho, e atendimento online também. E quem quiser buscar mais informações, através do meu Instagram, Dr. Ricardo Mofato, tudo minúsculo. Muito obrigado, Cláudio. Agradeço. E nós vamos ficando por aqui. Eu também estou no Instagram com bastante conteúdo sobre finanças, educação financeira, investimentos. Cláudio Teles, _, assessoria Finan. Depois eu vou deixar o @ aqui embaixo. Muito conteúdo. E eu queria deixar uma mensagem também, que o nosso propósito hoje, quanto doutor, quanto um assessor de investimentos, são profissões relativamente diferentes, mas a gente tem um único propósito, que é atender o cliente, entender os objetivos do cliente, tratar aquele cliente de forma única, que consiga alcançar seus objetivos e sonhos e metas. Obrigado, doutor. Eu que agradeço.